Olá, eu sou Matheus Pereira, advogado, e trago a vocês hoje nesse vídeo duas novidades sobre o direito previdenciário e o cômputo do trabalho rural. Recentemente, tivemos decisões da Turma Nacional de Uniformização relacionadas à aposentadoria híbrida e também ao cômputo do trabalho anteriormente aos 12 anos para efeitos de aposentadoria por tempo de contribuição. Essas duas novidades é que trabalharemos hoje. Para relembrar, a aposentadoria híbrida é aquela espécie de aposentadoria mista, que a gente utiliza então alguns requisitos da aposentadoria por idade urbana, mas por outro lado, a gente pega o tempo rural para formar a carência. Então, como é que funciona? Para o homem, vai ser 65 anos de idade, mas com a possibilidade de utilizar o tempo rural para formar os 15 anos de carência, juntamente com o tempo urbano. E para a mulher, 60 anos, com a possibilidade de utilizar o tempo rural também para formar os 15 anos de carência, correto? Qual que é a novidade nesse caso? Até pouco tempo atrás, decidia-se tanto na Justiça quanto no INSS que somente poderia ser considerado tempo rural se ele fosse um tempo rural contemporâneo. Isso significa o quê? Que esse tempo rural deveria estar englobado, então, dentro dos últimos 15 anos anteriormente ao requerimento da aposentadoria pelo segurado ou pela segurada. A decisão atual diz o seguinte, que na verdade pouco importa que esse tempo seja recente ou que ele seja remoto. Então, o que isso nos traz de consequência? Aquele segurado, por exemplo, que trabalhou na sua infância até o casamento no trabalho rural, ele pode utilizar esse tempo rural, aí vamos dizer assim, trabalhou dos 12 aos 22 anos, que daria 10 anos de tempo rural, ele pode utilizar o tempo rural com mais 5 anos de tempo urbano posterior para se formar os 15 anos da carência, certo? Então é isso que nós temos hoje como novidade na aposentadoria híbrida. A possibilidade de cômputo do tempo remoto para se formar a carência na aposentadoria por idade híbrida, certo? E a outra grande novidade que possuímos é uma decisão recente da TNU que permite também o cômputo do tempo rural anterior aos 12 anos de idade para o segurado que quer se aposentar aí por tempo de contribuição, né? Nós já sabíamos que desde muito tempo se podia efetivamente computar esse tempo rural aí dos 12 anos em diante, embora o INSS nunca tenha reconhecido essa possibilidade. Agora, então, nós temos a possibilidade de reconhecer o período inclusive anterior aos 12 para se chegar aos 35 no caso do homem ou aos 30 no caso da mulher para aposentar por tempo de contribuição. Qual o limite de cômputo anterior aos 12 ainda não se sabe. Deve-se, obviamente, ter o bom senso. Normalmente aí se tem uma condição no âmbito rural de que a criança, desde que adquire condições de trabalho, isso varia entre 8 a 10 anos de idade, ela já passa a exercer todos os ofícios campesinos. Então a gente tem aí um limite que não é bem fixado, mas existe essa possibilidade, desde comprovado por prova testemunhal, obviamente, de que poderia se contar aí o tempo rural dos 8, dos 10 em diante. E da mesma forma também, esse trabalho da infância, há de se considerar a possibilidade de contar quando há, naqueles casos específicos em que a criança exerce um labor remunerado, tanto no âmbito urbano também, existe essa possibilidade de cômputo. Então eram esses dois pontos que eu gostaria de trazer para vocês hoje a respeito do cômputo do trabalho rural, que são duas novidades, duas questões recentes decididas pelos tribunais, e aguardamos então algumas novidades nos próximos vídeos. Até mais!